Alô, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no canal A Open Enfermagem. Esse é o nosso quarto módulo e a nossa primeira aula sobre cálculo de medicamento. Medicamentos que são administrados por via oral. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. A nossa primeira questão vem dizendo o seguinte em seu enunciado: foi prescrito cefalexina 500 mg por via oral, suspensão de 6 em 6 horas por 7 dias. A pergunta é o seguinte: quantos ml devemos administrar desse medicamento? Observe muito bem que a cefalexina tem a seguinte apresentação. É muito importante inicialmente a gente saber a quantidade que devemos administrar. Essa questão vem pedindo uma quantidade de 500 mg. Agora, a seguinte pergunta é dessa questão: quantos ml devemos administrar? Observe que, no primeiro momento, eu tenho a quantidade, que é 500 mg. Esses 500 mg eu tenho que calcular para dar o valor em ml. Eu tenho que calcular e saber quantos ml devem ser administrados para esse paciente de 6 em 6 horas. Então, inicialmente, eu tenho aqui no frasco, a forma de apresentação do frasco vai ser muito importante para o meu cálculo, onde eu tenho uma proporção de 250 mg está diluído em 5 ml. É o primeiro dado que eu tenho. Eu tenho que ler inicialmente o rótulo desse medicamento, saber a forma de apresentação desse medicamento. Alguns medicamentos vêm na forma de apresentação com concentrações bastante diferentes. Então, toda vez que o médico prescrever, vamos dizer, para administrar, nesse caso da gente, administrar 500 mg de cefalexina, só que essa cefalexina, ela vem na forma de solução. Tem uma proporção de soluto com líquido ali que está diluído. Eu tenho que calcular, nesse caso aqui, para saber quantos ml eu devo administrar. Para isso, eu tenho que saber a apresentação desse medicamento. No caso aqui da cefalexina, a forma de apresentação dela é que 250 mg aqui, observe muito bem aqui na tela, 250 mg está diluído em 5 ml. Se 250 mg está diluído em 5 ml, eu tenho então o primeiro dado aqui para me iniciar o meu cálculo, aonde eu coloco que 250 mg está diluído em 5 ml. O que ele pede para calcular? Ele pede para calcular 500 mg que eu devo administrar, só que eu tenho uma forma de apresentação que é na forma de solução desse medicamento. Assim, eu vou colocar esses 500 mg aqui embaixo de 250. Aqui eu tenho, então, formado e montado uma regra de 3, tá certo? Então, eu tenho que descobrir em quantos ml esses 500 mg está diluído. A minha incógnita que eu tenho que encontrar é o valor de X, tá? É o valor de X. Então, aqui o valor de X vai ser dado em ml. Então, coloquei esses 500 mg embaixo de 250 e eu repeti aqui o X debaixo de 5. Por que 5? Porque o valor em ml que eu estou querendo, a quantidade de solução que eu tenho que saber desse medicamento que eu devo administrar. Aqui eu tenho uma regra de 3 montada. Se eu tenho essa regra de 3, realizando o cálculo, só repetindo aqui, ó, 250 que está aqui em cima, eu coloquei aqui embaixo, e 5 ml que está aqui em cima, que 250 está diluído em 5 ml, repeti aqui embaixo. Agora eu vou repetir aqui os 500 mg. Tá? Os 500 mg que eu não tenho, que eu tenho que saber em quantos ml esses 500 mg estão diluídos. Se eu tenho que saber, então eu coloco o X aqui. Então agora é só realizar o cálculo da regra de 3, onde eu vou multiplicar aqui 500 vezes 5 e 250 mg vezes X. Assim eu tenho a seguinte questão: 250 vezes X, onde eu vou ter que multiplicar 250 vezes X, que é igual a 500 vezes 5. Realizando essa multiplicação de 250 vezes X, vou ter o que? 250x. E realizando essa multiplicação 5 vezes 500, vai dar 2.500. Assim, eu vou ter que continuar a realizar esse cálculo, onde eu vou manter esse X nesse mesmo lado, vou manter os 2.500 no numerador e trazer esses 2.500 aqui para o denominador. Assim, eu tenho uma divisão.
de 2.500 por 250. Realize o cálculo em casa, dando um pause agora, dá um pause, depois dá um play para continuar aqui assistindo a nossa videoaula, onde 2.500 dividido por 250 vai dar 10 o quê? 10 ml. Essa é a nossa resposta. Então, a resposta dessa questão aqui é 10 ml. Então, 500 miligramas está diluído em 10 ml. Nesse caso aqui, eu vou ter que realizar a administração desse medicamento, dando para o paciente, administrando esse medicamento por via oral, 10 ml. Só repetindo para vocês, essa questão inicialmente, eu identifiquei aqui a quantidade a ser administrada, que é 500 miligramas. Sendo que a pergunta é o seguinte, quantos ml devemos administrar? Tá certo? Para eu realizar esse cálculo, eu tive que ler a apresentação desse medicamento, onde eu fui ler e estava no rótulo da cefalexina. Cefalexina, 250 miligramas, está diluído em 5 ml. Aí eu tenho a quantidade de miligrama e a quantidade de ml. Aí eu coloquei esses 500 miligramas embaixo de 250 miligramas. Assim eu consegui realizar o cálculo, onde o X é a mini incógnita. Nesse caso aqui, eu já tenho montado aí uma regra de 3, é só realizar o cálculo matemático. A resultante desse cálculo vai dar 10 o quê? 10 ml, onde 500 miligramas está diluído em 10 ml. E assim eu vou administrar para esse paciente 10 ml de 6 em 6 horas por 7 dias. Vamos agora para a nossa segunda questão. A segunda questão vem dizendo em seu enunciado o seguinte: foi prescrito cefalexina 300 miligramas por via oral, suspensão de 8 em 8 horas por 7 dias. Quantos ml devemos administrar desse medicamento? Observe muito bem que eu já identifiquei a quantidade de cefalexina, que é o soluto, que vem em miligramas, que é no caso 300 miligramas, só que ele faz a seguinte pergunta: quantos ml devemos administrar desse medicamento? Para isso, eu tenho que realizar a leitura da forma de apresentação da cefalexina, que vem na forma de solução. Aonde eu tenho essa solução de cefalexina, aonde eu tenho 250 miligramas, está diluído em 5 ml. Esses 250 miligramas que estão diluídos em 5 ml é o primeiro dado matemático que eu tenho aqui. Vamos passar o traço aqui e continuar o nosso cálculo, o nosso raciocínio também, onde eu tenho esses 250 miligramas que está diluído em 5 ml. Eu tenho que descobrir em quantos ml 300 miligramas está diluído. Para eu descobrir, eu tenho que descobrir aqui essa incógnita que nós chamamos aqui de x ml, que eu não tenho esse valor. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui uma regra de 3 para eu resolver. Observe também que nessa questão, no momento que eu estou montando, eu coloquei miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. Assim você vai conseguir calcular de uma maneira correta esse tipo de questão. Se você trocar aqui, pode dar errado, e vai dar errado. Sempre miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. Então vamos aqui realizar o nosso cálculo matemático, onde 250 miligramas está diluído em 5 ml e 300 miligramas está diluído em x ml, que eu tenho que saber em quantos ml. Aqui é só realizar o cálculo matemático. 300 vezes 5 e 250 vezes x, ou x vezes 250. Realizando esse cálculo matemático, vai ficar assim a nossa conta. Vai ficar 250 vezes x, que é igual a 300 vezes 5. Realizando aqui esse cálculo matemático, x vezes 250, vai dar quanto? Vai dar 250x, que dá aqui 5 vezes 300 vai dar quanto? 1.500. Esse valor aqui vai dar 1.500. 5 vezes 300. Agora eu vou ter que manter o x de um lado e vou passar para o outro lado, o 250. Essa conta vai ficar da seguinte maneira. Vou repetir os 1.500 no numerador e no denominador esses 250 vem para cá. Então aqui, nesse caso, eu tenho uma divisão. 1.500 dividido por 250. Vou dar um pause aí de novo, tá? Realiza esse cálculo matemático e posteriormente você dá um play e continua aqui assistindo a nossa aula. Então vamos dar aqui a resposta. 1.500 dividido por 250 dá quanto? Dá 6. 6 o quê? 6 ml. Ou seja, eu acabei de efetuar e terminar o cálculo e dizendo aqui para vocês que
300 mg de cefalexina está diluído em 6 ml. Então, esse frasco que vocês estão vendo na tela, para eu administrar 300 mg de cefalexina de 8 em 8 horas, eu tenho que colocar no copinho 6 ml. Os 6 ml que vão estar no copinho para ser administrado no paciente contém ali 300 mg. Então, espero ter facilitado a compreensão desse tipo de conteúdo para vocês. Se você ainda não compreendeu, você pode deixar o seu comentário logo aqui abaixo que eu vou estar respondendo para vocês. Então, vamos aqui para a nossa terceira questão. A nossa terceira questão vem dizendo o seguinte em seu enunciado. Foi prescrito cefalexina 200 mg por via oral, suspensão de 8 em 8 horas por 5 dias. Então, quantos ml devemos administrar? Observe que deu a quantidade de cefalexina em miligramas. E a pergunta é o seguinte, quantos ml devemos administrar? Eu tenho que descobrir aqui no nosso cálculo que em quantos ml esses 200 mg está contido, tá certo? E em quantos ml esses 200 mg está diluído. Então, para isso, eu tenho que inicialmente realizar a leitura da forma de apresentação desse medicamento. O frasco de cefalexina, nesse caso, que eu tenho na enfermaria, ou nesse tipo de questão, é uma diluição de 250 mg que está diluído em 5 ml. É o primeiro dado matemático que eu tenho agora aqui. Então, realizando aqui a organização da nossa questão, eu tenho 250 mg está diluído em 5 ml. Eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir em quantos ml 200 mg está diluído. Nesse caso, eu vou montar aqui a nossa regra de 3. Observe muito bem que eu repeti aqui 250 mg que está diluído em 5 ml. E ao mesmo tempo eu repeti também que 200 mg está diluído em x ml. Esse x ml aqui que eu tenho que descobrir é a minha incógnita. Agora é só realizar o cálculo matemático usando a regra de 3, onde eu tenho 200 vezes 5 e x vezes 250 ou 250 vezes x. Então, realizando esse cálculo matemático, vou ter a seguinte resposta, tá? Vou ter assim a seguinte resposta, onde vai ficar 250 vezes x e vai ficar 200 vezes 5. Realizando esse cálculo aqui, x vezes 250 ou 250 vezes x vai dar 250x. E 200 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 1000. Nesse caso, eu vou manter aqui esses 1000 aqui, ó. Vou manter aqui esses 1000 e vou manter aqui do outro lado 250x. Continuando o nosso cálculo matemático, vou manter x só de um lado e vou realizar a seguinte divisão. Vou repetir esse 1000 que vai ficar no numerador e no denominador esses 250 vem para cá, ó. Assim eu tenho uma divisão de 1000 dividido por 250. 1000 dividido por 250 dá quanto? 4. 4 o quê? 4 ml. Então, em 4 ml eu tenho 200 mg de cefalexina. Assim eu vou administrar para esse paciente 4 ml de cefalexina de 8 em 8 horas. Por que eu vou administrar 4 ml? Porque nesses 4 ml contém 200 mg de cefalexina. Eu espero que vocês tenham compreendido a questão. Mais uma vez estou repetindo. Se não compreendeu, deixe seu comentário aqui embaixo e se você já compreendeu e realiza esse cálculo de uma maneira diferente, você pode deixar seu comentário também, assim você vai estar contribuindo para o nosso conhecimento. Observe que nesse tipo de questão, a prescrição vem dado em miligrama e no momento essa prescrição veio em ml. Por isso que eu tenho que saber realizar todo esse cálculo, identificar em miligrama e realizar também a leitura desse medicamento, a forma de apresentação desse medicamento. Uma vez que consiga identificar a forma de apresentação desse medicamento, como no caso a cefalexina, que vem 250 mg diluído em 5 ml, eu tenho meu primeiro dado matemático. Posteriormente, é só colocar a quantidade de miligramas que está em questão, para eu descobrir, principalmente, em quantos ml essa quantidade de miligrama está diluída. Uma vez que eu monte toda essa questão, eu tenho que realizar apenas cálculos matemáticos, que no caso, a regra de 3. Realizando todo esse cálculo matemático, eu vou ter um resultado, e esse resultado vai ser dado em ml, em quantidade em ml.
a quantidade em miligramas que está diluído em tantos ml de cefalexina. Eu espero que vocês tenham compreendido esse tipo de questão. Se você não compreendeu, você pode assistir de novo o nosso vídeo, você pode estar acompanhando uma série de videoaulas que estamos gravando aqui para vocês. Se você compreendeu e sabe resolver esse tipo de questão de uma maneira com uma facilidade maior, você pode deixar esse seu comentário aqui embaixo, dizendo como que você conseguiu responder, para estar contribuindo com o conhecimento de outros que estão participando e assistindo a nossa videoaula. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo e não se esqueça, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. E até a próxima aula!